Na semana em que o Brasil completou 200 anos de independência de Portugal, exatamente um dia após, o mundo é pego, de surpresa, não tanta surpresa assim, com o falecimento da Rainha Elizabeth II. Tá? A rainha contava 96 anos, um pouco mais de 70 de reinado, e há algum tempo os médicos já demonstravam preocupação com sua saúde devido à idade avançada. O Brasil foi o último país a receber uma mensagem oficial da Rainha Elizabeth II. Ela enviou os parabéns ao chefe de Estado brasileiro e ao povo brasileiro pelos 200 anos da independência. A Rainha Elizabeth II ela nasce no dia do padroeiro da Inglaterra. Ela nasce em 21 de abril de 1926, dia de São Jorge. Era filha do príncipe Albert e não estava na linha direta de sucessão ao trono, porque seu tio, o príncipe David, após o falecimento de seu avô, o rei Jorge V, é quem deveria assumir o trono. Esperava-se que seu tio se casasse e tivesse prole própria, tivesse filhos. Então a rainha Elizabeth seria prima do ou da monarca britânico. Mas coube o destino planejar coisas diferentes. Em dezembro de 1936, o seu tio, já intitulado Eduardo VII, abdicou para se casar com a socialite norte-americana e divorciada Wallis Simpson. Então, o pai de Elizabeth, o príncipe Albert, torna-se o rei Jorge VI, e Elizabeth, aos 10 anos, torna-se herdeira aparente do trono, da herdeira imediata do trono. Elizabeth II tinha o apelido de Lilibet, que foi dado a ela por seu avô, o rei Jorge V, quem ela também tomou como inspiração para o seu reinado. Jorge V foi o rei que fundou a Casa de Windsor e o rei que aproximou a Casa Real Britânica da população, dos súditos. Tá? A então princesa Elizabeth casa-se com seu primo Philip Mountbatten, príncipe da Grécia e Dinamarca, em 20 de novembro de 1947. Tá? Eles eram tataranetos da Rainha Vitória e primos em terceiro grau. Não queriam, a aristocracia, o parlamento, a própria família real não queria que a princesa Elizabeth se casasse com um príncipe de uma casa real não reinante, de uma casa real pobre, de uma casa real onde o país havia se tornado uma república e havia os expulsado. Elizabeth II se casa por amor, não por convenções ou por diplomacia. Desse casamento nascem 4 filhos. Tá? O primeiro nasce em 14 de novembro de 1948, o príncipe Charles, herdeiro imediato de sua mãe, e que ganhou o título de Duque da Cornualha e Príncipe de Gales. Após ele, em 15 de agosto de 1950, nasce a princesa Anne, princesa real da Inglaterra e do Reino Unido. Depois dela, nasce o príncipe Andrew, que dizem ser o predileto da rainha, tá? E ele é o primeiro príncipe a nascer de um monarca reinante em 103 anos. E o caçula da família nasce em 10 de março de 1964, o príncipe Andrew, o caçulinha aí, e fechou o ciclo de nascimentos na família real. Como seu avô, Jorge V, Elizabeth II foi uma monarca muito próxima da população. Se aproximou muito mais da população após a morte da princesa de Gales, Diana, e nunca mais se separou do povo. Elizabeth II deixa mais de uma nação órfã e pelo mundo afora deixa tristeza e lamento por sua morte. Foi mãe, avó, bisavó, exemplo de líder e chefe de Estado. Exerceu suas funções constitucionais com maestria
e ninguém pode falar que a rainha errou nisso ou aquilo enquanto exercia suas funções. Elizabeth II, após a morte da princesa de Gales, né, ficou um pouco mal vista pela população britânica, mas logo depois a rainha volta a Londres e faz as pazes com sua nação. O povo perdoou a rainha. A rainha Elizabeth II tem aprovação, né, tinha aprovação de um pouco mais de 75% da população britânica. Elizabeth deixou expressa a sua vontade, né, de ser sucedida diretamente pelo seu filho, o príncipe de Gales, o ex-príncipe de Gales, agora rei Charles III, e que sua esposa, né, na hora certa, fosse conhecida como a rainha consorte. Elizabeth II tornou-se, né, agora, com seu falecimento, uma figura histórica, uma estadista, diplomata sem comparação. Visitou inúmeros países, fez inúmeras visitas oficiais, era patrona de muitas instituições de caridade e, né, agora sucedida por seu filho, que já tem uma popularidade, né, em crescimento na Inglaterra, ao contrário do que se pensa no Brasil, né? No Brasil, o povo ainda é muito antipático ao rei Charles por conta de tudo o que aconteceu com a princesa Diana. Mas, né, ao contrário do que se pensa aqui, ele é, né, uma figura não tão carismática quanto sua mãe e filhos, mas uma figura também bem amada pelos britânicos, inclusive sua esposa, a rainha consorte, a rainha Camila, é também uma figura bem aceita entre os britânicos, né? É claro que com a morte de Elizabeth II, né, alguns republicanos, principalmente aqueles que não estão dentro da Inglaterra e não estão vivendo esse momento, vão falar que agora é o momento para a Inglaterra se tornar uma república, ou que seria melhor a transferência da coroa do príncipe direto para o príncipe William e não, né, para o seu pai. Mas Charles já é rei, herdou de sua mãe a coroa de Santo Eduardo, e espero eu que ele possa servir a nação, né, britânica e dos países onde ele é atualmente chefe de Estado, tão bem quanto sua mãe, que ele tome como exemplo o reinado de Sua Majestade, a Rainha Elizabeth II, né? E rei morto, rei posto, vida longa ao rei. A Rainha Elizabeth II ascendeu ao trono em 6 de fevereiro de 1952, com a morte de seu pai, o rei Jorge VI, mas só foi coroada no ano seguinte, no dia 2 de junho, né, do ano de 1953. A Rainha Elizabeth II teve o maior reinado da história da Inglaterra e o segundo maior reinado da história mundial, perdendo apenas para o rei Luís XIV da França, que reinou 72 anos, né, e alguns dias aí. Durante o seu reinado, o Brasil mudou de moeda 7 vezes, tá? Do cruzeiro novo até chegar no real. Também durante seu reinado, ela teve 15 primeiros ministros, os Estados Unidos tiveram 14 presidentes, em sua vida conheceu 5 papas e governaram o Brasil no seu reinado, né, de Getúlio Vargas até Bolsonaro, havendo no Brasil 26 presidentes durante o seu reinado. Elizabeth II era rainha do Reino Unido e de mais 14 estados independentes entre si. Durante seu reinado houve um grande avanço tecnológico, inclusive a internet nasce em seu reinado, e durante seu reinado é produzido o primeiro computador pessoal. Elizabeth II viu fatos históricos acontecerem, como o fim da Guerra Fria, o homem pisar a lua, a queda do Muro de Berlim e a Segunda Guerra Mundial. Elizabeth II
foi a primeira mulher da família real britânica a servir as Forças Armadas, servindo como mecânica e motorista de caminhões e ambulâncias. Esteve no Brasil. Em sua visita oficial ao Brasil, discursou no Congresso Nacional, onde foi recebida em sessão solene por senadores e deputados. Em seu discurso, disse que tinha esperança e queria que o Congresso brasileiro, o Parlamento brasileiro, conseguisse legislar em prol do povo. Visitou o Museu do Ipiranga e assistiu um show de Elza Soares enquanto pisou em nosso território.